Fala aí, rapaziada do canal. Hoje o vídeo é sobre alimentação, mais precisamente sobre suplementação dos animais. Eu vou estar mostrando mais ou menos o que eu dou aqui diariamente para meus bichinhos. Não diariamente, na realidade eu gosto de colocar verdura, galera, dia sim, dia não. E eu tenho uma explicação para isso. Assistam o vídeo por completo para vocês poderem entender. É sempre bom eu estar postando esse tipo de vídeo, que é assim um vídeo mais descontraído, né? Um vídeo mais solto. É bom que eu mostro o que eu dou mais ou menos para ele na alimentação. Só vou pegar aqui uma bacia um pouquinho maior, porque hoje eu vou misturar o suplemento que eu estou dando aqui para os meus animais, que no caso é o Organil, galera. O Organil é um suplemento proteinado, ou seja, ele ajuda o animal a pegar massa e também ele é muito bom aí pro peso. Já tô aqui no quintal, coloquei uma vasilha nova, uma bacia maior na realidade, né? Eu sempre gosto de utilizar esse tipo de colherzinha, porque mistura bem. Eu consigo pegar umas porções, eu consigo fazer umas porções e colocar para os animais. Então, o que acontece? Como eu já expliquei para vocês, eu utilizo aqui na minha criação o Organil, que é um suplemento proteico. E o que é um suplemento proteico, Ítalo? É nada mais nada menos que um suplemento que tem na composição básica proteína. Proteína bruta, que vai estar auxiliando aí no ganho de peso e na nutrição do seu animal. Só que o seguinte, esse Organil, gente, ele tem um acréscimo que é muito bom, que no caso ele também é probiótico. O que é probiótico? É nada mais nada menos que micro-organismos que vão auxiliar para o controle da flora intestinal. A flora intestinal é basicamente todos os tipos de micro-organismos que você tem no seu intestino ou no seu sistema digestório. E nos porquinhos da Índia não é diferente. Lembre-se de uma coisa, se você tem um animal que ele come, ele tem uma nutrição específica, isso é fruto de alguns micro-organismos que vão estar auxiliando esse animal aí, no caso na absorção de nutrientes, na digestão. Então, a partir do momento que seu animal ele não tem esse controle biológico, esse controle de micro-organismos, vai ser muito mais complicado para esse animal para poder ter uma alimentação saudável ou ter um funcionamento saudável do sistema digestório. Então é uma coisa que é bom você ficar atenta, porque se você não ficar atento, você pode causar até a morte do seu bichinho, certo? Então, como eu já expliquei para vocês, aqui tem alguns legumes e frutas. Aqui tem manga, tem mamão, tem abobrinha, abóbora e pepino. São esses 5 ingredientes que eu utilizei aí para estar fazendo esse mix de verduras, né? Porque, querendo ou não, aqui vai assimilar alguns carboidratos, certo? Aqui tem glicose, sacarose, frutose e tem vários outros nutrientes como vitaminas. Então isso aqui para mim é uma alimentação boa, uma alimentação variada que você vai conseguir estar dando para o seu animal e estar suplementando. Lembre-se de uma coisa, tem até algumas pessoas que às vezes tem gente que não assiste o vídeo completo e sai comentando besteira aí nos comentários. Gente, mamão e também manga eu dou ocasionalmente, eu não dou direto para os animais. E outra coisa, frutas e verduras é dia sim, dia não. Então eu não fico colocando sempre, porque senão meus animais estariam muito, mas muito acima do peso. E é que meus animais já têm um peso bom, são animais bem nutridos, animais saudáveis. Então eu faço dessa maneira para poder ter um controle do animal. O animal não fica muito gordo e também não fica muito magro. Eu sempre gosto de estar colocando esse suplemento proteico, no caso, pelo menos umas 2 ou 3 vezes no mês. Então, quando eu faço isso, os animais eles vão ter um controle bom de peso, gente. Ajuda também na reprodução. Então, só tem a acrescentar. Eu vou adicionar aqui para vocês e vou misturar. Pronto, geralmente eu gosto de colocar mais ou menos aqui no meio das verduras e eu já vou misturando, Eu misturo bem, você mistura a ponto de ficar totalmente aí formal. Não vai ficar só de uma cor a salada, certo? Não vai ficar, por exemplo, aqui umas partes brancas e outras partes sem o suplemento. Então mistura bem para sumir totalmente essas manchas brancas e ficar toda formalzinha aí nos legumes, certo? Legumes e frutas. Você pode notar que já está começando a desaparecer, Então, aqui já dá para ter um controlezinho melhor. Lembrando, galera, que essa quantidade aqui não é para, 10 animais, 20 animais. Aqui é para minha criação toda. Eu coloco legumes somente para aquele momento, para o animal degustar naquele momento. Lembre-se que nunca é bom você colocar legumes em excesso. Tanto que eu já fiz uma observação, criadores pets, eles têm animais muito mais gordos. E o porquê que acontece isso? Primeiramente que às vezes os animais eles ficam praticamente confinados. Muito dificilmente eles soltam, alguns soltam, logicamente. Mas também a questão da alimentação é crucial. Tem gente que entope o bicho de verdura.
lembre-se que você colocar verdura em excesso não é uma coisa boa para o animal. Você vai estar engordando o animal. Porque verduras, frutas e verduras, em boa parte das vezes, são ricas em carboidratos. Carboidratos são açúcares. E às vezes o açúcar, ele quando não é ingerido totalmente, simplesmente o corpo vai estocar. Então o animal ele vai começar a engordar, entendeu? Então é bom você ficar atento em relação a isso. Frutas e verduras somente para comer naquele determinado momento. Tem outros alimentos que você pode colocar com uma quantidade muito maior, como feno, capim. Não, capim é o alimento mais rico que tem, gente, para porquinaense. Você pode ter certeza absoluta, é o melhor alimento que se tem. Não tem alimento que se compara a capim. Você pode ver que pessoas que dão muito capim para os animais, muito dificilmente apresentam problema, gente, em relação à alimentação. Então é por isso que eu falo, uma alimentação balanceada é a melhor coisa que tem. Não adianta você também entupir o animal de ração, que a ração é o mínimo que você vai dar na alimentação. É a coisa menor, a menor parcela que vai compor a alimentação do seu animalzinho, certo? Então é isso aí. Ó, rapaziada, aqui a gente tem uma baia de machos em fase de crescimento, certo? Tem alguns peruaninhos, esse aqui é peruano, de padrão. Também tem animais nacionais. Ó, uma observaçãozinha. É até interessante a gente saber sobre isso, né? Eu gosto sempre de estar assimilando criações à ciência, porque são duas coisas que andam correlacionadas e sem a ciência uma criação não consegue prosseguir. Mesmo que seja o mínimo possível. A genética dos animais, ela vai afetar diretamente no crescimento do bicho. Então não adianta, por exemplo, você dar uma boa alimentação e o seu animal, tipo, não crescer, sabe? Aí tem gente que até, mas porque ele não cresce? Simplesmente pela questão da genética. Eu tenho alguns exemplos claros aqui, ó. Eu tenho aqui alguns ingleses de padrão. A gente pode comparar, olha o tamanho dos animais. Aliás, alguns ingleses sem padrão, na realidade, né? Os animais são pequenos, ó. São pequenininhos, eles têm um pouquinho mais ou menos um mês e meio. E eu tenho outro exemplo claro, que é o peruaninho que tá aqui dentro, ó. Deixa eu tirar aquele. Ó, o peruaninho aqui. Vem cá, rapaz. Sai daí, rapaz. Aí o cabecinho aqui. Esse peruaninho aqui, galera, olha, ó. É novinho, gente. Esse bichinho aqui, ele tem um pouquinho mais de um mês, né? Nem um mês e meio, não. Então, são animais que você nota que tem uma diferença de tamanho. Então, é aquela história, né? Você pode ter genética, mas às vezes, para você atuar genética, é necessário o ambiente. E o que é o ambiente? É nada mais, nada menos do que o animal come, a temperatura, se ele vai ser sujeito a estresse, coisa do tipo. E outra coisa é o seguinte, não adianta você ter um ambiente e não ter a genética. Então, se os animais não têm genética de crescimento, porém o ambiente é favorável, como um local confortável, um local grande, um local com muita alimentação, e esses animais podem até crescer um pouquinho mais. Porém, o potencial genético do animal não vai ser assim tão constante como um bicho que tem potencial para crescimento, porém não tem uma alimentação boa. Então é mais ou menos isso que é interessante a gente saber, né? Aqui os bichinhos dão de pau, galera. Aqui realmente é uma mistura que eles gostam muito, sabe? Então a gente coloca para eles e eles gostam demais, ó. Ó, se vocês não tiverem vasilhas para colocar as verduras pro bichinho, não tem problema, meu amigo. O brasileiro que não sabe improvisar nem é brasileiro, ó. E não tem cão, caça com gato. Faz uma camazinha com folhas. Essa aqui é folha de boldo. Eu gosto de colocar uma vez ou outra para eles também. A folha de boldo é um fitoterápico, gente. Então, fitoterápico nunca é bom você extrapolar, certo? Então, o que acontece? Eu faço aqui a caminha de folhas, só que você tem que ficar atento com os animais, né? Porque se deixar, eles carregam tudo. Então, você coloca a verdura em cima e tá feito. Prontinho, ó. Feito. Só que os bichinhos é desse jeito, ó. Eles pegam as verdurinhas dele, vai lá pra longe, mas tá aqui, ó. É um prato, o famoso prato biológico, gente. É o prato sustentável. Esse aqui você não precisa nem descartar, hein? O próprio bicho come. Então é isso aí, ó. Olha só. E quando você coloca a verdura, começa a agitação aqui, hein? Aqui a outra aqui vindo comer. Olha só que inglesa mais linda, gente. Inglesazinha de padrão. É uma fêmea tricolor, galera. O nariz dela é muito, mas muito romano mesmo. Então, para quem não sabe o que é o nariz romano, é basicamente aquele nariz inclinado. E é considerado um dos padrões essenciais dos de padrão, certo? Dos ingleses de padrão. Tá aqui cheirando, vendo qual que ela vai escolher. Os tedzinhos lá atrás, já comendo dele. O skinnyzinho também. Então é isso aí. Ó, não esqueçam também de algumas coisas, gente. Uma alimentação como essa, proteinada, é como se fosse uma suplementação, né?
A suplementação ela é boa para animais desnutridos, certo? Vamos supor que você comprou um bichinho e você tá vendo que ele tá abaixo do peso. Beleza, compra o Organil, começa a colocar por pelo menos aí uns 30 dias ou coisa do tipo, você já vai notar que o animal vai ter um ganho de peso. Esse Tedzinho aqui, ó, ele veio para mim do Rio de Janeiro, galera. Ele chegou, ele pesava mais de 1 quilo mesmo. Quando eu fui ver a última pesagem dele, tava por volta de 600 e poucas gramas, porque ele não estava assim sendo bem cuidado, digamos assim. Então, o que acontece foi que eu já estava preparado para isso, já meio que esperava por isso, né? Porque nunca, quando um bicho não está na sua criação, não é o mesmo cuidado. Querendo ou não é o mesmo cuidado. Onde eles estão pode ser mais bem cuidado do que você, ou pode ser menos cuidado do que você. Então é isso que acontece, ó. Mas hoje ele já está bem mais ativo, saudável, come pra caramba. E o pesozinho dele já está sendo restabelecido. Esse aqui é um Ted tricolor, é um bege, dourado e branco. Um animalzinho que realmente eu esperava muito aqui para poder dar prosseguimento à seleção racial, gente. Então tá aqui, ó. Essas verdurinhas aqui ajudam muito no ganho de peso. Só que é aquela história, né? Não adianta você extrapolar, porque se extrapolar o bicho vai ficar obeso. Então, a obesidade em porquinhos da Índia não é nada bom. Primeiramente porque afeta na mobilidade do animal. A gente sabe que porquinho da Índia é um bicho muito ativo, né? É um animal que a todo momento está brincando, correndo. E querendo ou não, um animal obeso ele vai ter essas mesmas vontades. Só que às vezes, numa simples brincadeira, o animal pode fraturar um osso, pode deslocar, no caso, um osso. Então isso é meio perigoso, sabe? Porque a gente tem que estar no peso médio, não pode estar muito gordo, não pode estar muito magro. Então é sempre bom ressaltar isso aí. E gente, vocês não têm noção, é porque não tá dando pra vocês sentir o cheiro, mas isso aqui tá praticamente o cheiro de uma salada de frutas, galera. Tá muito cheiroso, vocês não têm noção. Por isso que os bichinhos gostam, ó. E não para de mexer a boca. É só nham, 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 nham. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que tenha acrescentado no seu conhecimento, porque o nosso intuito aqui do canal, do Ítalo Pet Vlogs, é justamente acrescentar no teu grau de conhecimento. Um criador que é criador, a todo momento ele procura se atualizar, certo? Porque se a pessoa sempre for, no caso, tipo, excluída a seu pensamento, o criador nunca vai sair daquele ponto inicial. Então é sempre bom estar procurando coisas novas. E logicamente, a gente ensinando aprende muito mais do que está somente lendo. Então esse é nosso intuito, eu procuro aprender e ensinar para vocês, porque eu também aprendo muito mais. Então é isso aí, deixa o like aí, galera. Se você não for inscrito, se inscreve logo. Bora atingir logo a marca de 25 mil inscritos. E é isso aí, família. Tchau.